Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula aqui que fala um pouquinho sobre as teorias da evolução. É uma matéria que está nos nossos conteúdos, aí especificamente uma das habilidades do currículo paulista, né? A habilidade de comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e de Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos também, e onde a gente pode identificar as semelhanças e as diferenças das ideias para poder explicar um pouco sobre a diversidade biológica. Bom, então é uma aula que é um resumo de alguns conceitos principais aí em relação a essas teorias da evolução. E então vamos falar um pouquinho sobre a teoria da evolução, que descreve exatamente como as espécies que habitavam ou que habitam ainda o planeta, elas evoluem. E na nossa aula de hoje vamos ter alguns participantes aí que farão perguntas, vão poder participar ajudando um pouquinho ao desenvolvimento da nossa aula. E vamos começar então com a primeira pergunta. E aí, professor Lázaro, quanto tempo, hein? Tudo firmeza? Eu queria saber essa história aí de evolução. Afinal de contas, o que é evolução, hein? O que é evolução? Evolução é quando algo muda, algo se transforma, progride, evolui, se modifica, melhora, vamos dizer assim. Nesse caso, as teorias da evolução, nós estamos falando de teorias da evolução das espécies animais e vegetais, enfim, das espécies que têm vidas, né? E aí nós estamos falando, por exemplo, das espécies hoje, dos seres vivos, que na verdade eles descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo de um grande período de tempo, né? E que essas modificações foram transmitindo novas características aos seus descendentes. Então, quando nós falamos de evolução, nós estamos falando especificamente da evolução da espécie humana, mas estamos falando todo tipo de seres vivos, tá bom, gente? Então, é isso. Bom, para nós falarmos sobre a teoria da evolução, nós vamos trabalhando inicialmente em cima de duas vertentes, porque na verdade existem aí duas situações que são totalmente diferentes. Uma delas é o evolucionismo e a outra o criacionismo. E o que vem a ser o evolucionismo e o criacionismo? O criacionismo significa que as espécies de seres vivos elas são imutáveis, ou seja, as forças divinas é que fizeram o surgimento de tudo, a criação de tudo, né? Então, desde o surgimento do planeta, de todas as espécies existentes, não houver nenhum processo evolutivo para essas espécies, elas são imutáveis. Essa teoria do criacionismo ela está ligada às questões religiosas. Nós não vamos aqui, de uma certa forma, falar de uma religião A ou B, ou especificamente dizer que a ciência e a religião elas tenham que divergir, né? Tenham que ser contrárias. Apesar de que a teoria do criacionismo ela aponta para que o universo e a vida tenha surgido a partir de um criador. Todas as espécies tenham surgido a partir de um criador. E, de certa forma, o criacionismo ele é oposto à ciência evolutiva, né? Isso vem sendo discutido ao longo de muito tempo por diversas civilizações, gerando muitas hipóteses diferentes acerca da criação do mundo, sendo que cada religião tem uma forma de abordar a criação, tanto do homem quanto das espécies, né? Então, a criação do homem, a criação dos animais pelos indígenas também, por exemplo, segue uma filosofia mais religiosa. E muitas vezes os estudantes me perguntam se então a ciência tem que ser contrária à religião e a religião contrária à ciência. Não, não é esse o intuito de nós aprendermos sobre os conhecimentos científicos, né? E o que tem que ser claro também que o fato de você acreditar na questão da ciência você não possa ter uma religião, você não possa praticar uma religião. Hoje se entende que
a religião e a ciência ambas são de certa forma necessárias ao homem e então elas não precisam ser contraditórias no sentido que o homem busque a ciência e não possa ter a sua religião, ou o contrário, que o homem que siga uma determinada religião não tenha que ter os conceitos científicos, não tenha que aprender a ciência. Muito pelo contrário, é a informação que nos faz abrir a mente, entender algumas coisas, seja pelo lado religioso, seja pelo lado científico ou qualquer tipo de conhecimento que nós possamos buscar e possamos conhecer cada vez mais. Bom, a outra vertente que é a que nos interessa hoje para essa aula é a evolucionista, ou seja, propõe que a evolução das espécies ela aconteça por meio de uma seleção natural, conforme mudanças ambientais e que vão trazendo aí a evolução da espécie ao longo de um tempo. E o evolucionismo, ele se destaca, no caso aqui, nossa aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre 3 aspectos: o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Bom, primeiro, o lamarckismo é relacionado ao cientista Jean-Baptiste Lamarck e o darwinismo ao Charles Darwin. E o neodarwinismo vamos falar um pouco mais para frente, tá bom, pessoal? Bom, primeiro sobre o lamarckismo. O naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, ele foi muito importante para as ideias do desenvolvimento das evoluções das espécies, né? Ele publicou um livro em 1809 que falava sobre a filosofia zoológica. Então, a teoria de Lamarck era baseada praticamente em duas situações. A primeira delas é chamada de lei do uso e do desuso. E o segundo era a lei da transmissão de características ou de caracteres adquiridos. O que significa isso? Para Lamarck, ele dizia que conforme um ser vivo usasse um determinado órgão, ele ia se desenvolver. E caso ele não usasse, houvesse um desuso daquele órgão, ele iria atrofiar. Então a primeira ideia era essa. E a segunda ideia é que quando ele usasse um determinado órgão, por exemplo, ele ia, por aquele uso constante, ele ia se desenvolver e esse desenvolvimento passaria para a sua descendência. Então um exemplo, apesar que ele não foi esse exemplo, mas ele é muito legal para a gente entender, que as girafas, por exemplo, elas não tinham um pescoço tão comprido, mas de tanto ter que usar o pescoço para ter que buscar alimentos cada vez mais alto e forçando ali o pescoço, esticando, sempre buscando os alimentos numa parte mais alta das árvores, ela foi desenvolvendo esse pescoço, ele foi aumentando e isso foi passando de geração para geração. E, infelizmente, essa não é a ideia. Tem um participante querendo fazer uma pergunta. Pode fazer a sua pergunta aí. Como amigo de Lamarck e grande cientista que sou, não consigo entender onde foi que Lamarck errou. Se é que Lamarck errou, você pode me dizer, professor Lázaro? É o seguinte, como nós podemos ver, Lamarck não estava totalmente errado, ele usou o mecanismo errado. Se nós compararmos o tempo em que Lamarck desenvolveu essas ideias, ele era muito inteligente. Muito pelo contrário, toda a teoria que ele trouxe, ela foi muito utilizada pelos próximos cientistas. E é bom saber que Lamarck não viveu no mesmo tempo que Charles Darwin. Para vocês terem uma ideia, quando Lamarck publicou seu livro, é que Charles Darwin nasceu. Então eles viveram em períodos diferentes, vamos dizer assim, né? Então Charles Darwin, já mais jovem, nasceu quando estava sendo publicadas as obras de Lamarck. Lamarck ele apenas errou o seu mecanismo, mas as suas ideias contribuíram muito. Porém, algumas coisas foram comprovadas que não era dessa forma, algumas contradições aconteceram. Um dos exemplos
O biólogo alemão August Heysemann, ele fez uma experiência que mostrou que isso não funcionaria. Então ele pegou, por exemplo, camundongos e ele cortou o rabo dos camundongos, dos ratos. E ele cortava o rabo do macho, da fêmea, e havia o cruzamento desses animais. E aí a espécie que não tinha rabo nascia com rabo. Se não tinha rabo e não usava mais a cauda, então significa que por não usar a cauda, as novas gerações deveriam nascer sem cauda, mas continuava nascendo com cauda. E ele fez isso durante 20 gerações e as 20 gerações continuavam nascendo com cauda. Um exemplo que a gente gosta de dar também, que é bem didático, já imaginou o seu Madruga, magro, bem magro o seu Madruga, né, pessoal? Já imaginou ele indo para a academia, ficando bombadão? Isso não significa que os seus filhos nasceriam com características de alguém que depois ia ter uma característica de mais força, porque desenvolveu os músculos. Não, o que ele apresentaria nessa forma seria apenas o seu fenótipo, o seu genótipo, que são os genes, a sua genética, continuaria a mesma, ou seja, não haveria como passar essas características adquiridas. Então, foi aí que foram vistas algumas contradições nas ideias, então, de Lamarck. Então, surge o grande cientista que ficou conhecido como a teoria da evolução, através do cientista Charles Darwin, o britânico Charles Darwin, que teve uma missão de sair do seu país e dar uma volta ao mundo praticamente a bordo de um navio do Beagle. E é considerado Charles Darwin um dos homens que mais teve contato com as diferentes espécies de seres vivos. Ele viajou aí por várias partes do mundo, percorreu os continentes e ele é muito famoso por publicar o livro A Origem das Espécies. As ideias de Darwin se baseiam principalmente na questão da seleção natural. Então, esse é o principal argumento usado por Darwin para defender a sua teoria. A teoria de Darwin diz que as espécies elas são adaptadas às pressões do ambiente, são capazes de sobreviver a elas e assim se reproduzir, gerando descendentes com outras características mais vantajosas. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma imagem de alguns ratos e a raposa, a hora que ela vem comer os ratos, ela vai identificar os ratos claros, ratos brancos, porque vai se destacar. Já os ratos escuros, por ele estar ali, é mais fácil de se camuflar. Então a raposa ela avista de longe o rato branco, mas os ratos pretos com menos frequência. Isso faz com que os ratos brancos vão morrendo com mais facilidade, sobrevivendo mais aqueles adaptados àquele ambiente, no caso os ratos pretos. E aí faz com que ele reproduza e tenha descendentes. Então, ou seja, a sua característica no meio onde ele vive acaba selecionando ele. Então, ou seja, o ambiente acaba selecionando os seres vivos. Então existem outras, por exemplo, os tentilhões, que são aves que quando Darwin viajou por algumas ilhas, né, ele percebia que em cada ilha o bico das aves era diferente, ou seja, adaptadas ao ambiente onde elas estavam e o tipo de alimento que elas buscavam. Então, esse foi o princípio aí de Darwin sobre a seleção natural. Quando vocês ouvirem falar de lei do uso e desuso, está se referindo a Lamarck. Quando falar de seleção natural e adaptações, estamos falando de darwinismo. No darwinismo, indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultados de variações entre as suas características. Então, onde indivíduos com características vantajosas em um determinado ambiente, ele tem mais chance de sobreviver. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é um joguinho que vocês encontram na Universidade de Brasília, que é um joguinho chamado Darwinismo. Um joguinho bem legal, no início ele está todo em inglês, é um pouquinho difícil, mas depois intuitivamente você vai entendendo o que é para fazer e é bem legal, vale a pena vocês, quando tiver um momento aí, um tempinho, ir lá na Universidade de Brasília e fazer
uso dessa ferramenta aí para conhecer um pouquinho mais sobre o darwinismo. Bom, tem mais uma pergunta para ser feita aí para um convidado. Então, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se é verdade essa história aí que Charles Darwin não descobriu essa parada toda aí sozinho. É verdade isso aí, professor? Você pode tirar essa dúvida, por favor? Bom, respondendo a sua pergunta, pois é, existe aí uma situação bem delicada que muitas vezes não é mencionada por muitos cientistas e muitos professores, às vezes na sala de aula, que é a importância também do naturalista britânico Alfred Russel Wallace. Ele desenvolveu uma teoria muito semelhante à de Darwin sobre a evolução das espécies. E o Wallace ele enviou a Darwin todos os seus manuscritos em 1858. E a teoria da evolução foi publicada no nome dos dois. Só que o Charles Darwin é muito mais conhecido. Ele acabou, por esse ser conhecido, ele ficou conhecido como, reconhecido no caso, como o grande cientista, né, o naturalista que levou todo esse prestígio e mérito sobre o criador da teoria da evolução. Mas a gente não pode de forma alguma deixar de citar esse cientista, o naturalista britânico Alfred Wallace, que tem uma importância muito grande também nessa teoria da evolução das espécies, tá bom, pessoal? E mais um convidado aí quer fazer uma pergunta. Aí, professor, explica pra mim aí, o que é essa parada aí de neodarwinismo? É uma nova teoria, é? Eu não entendi foi nada, ó, entendi nada. Pois é verdade, o neodarwinismo, considerado também como uma teoria, na verdade não é mais uma teoria. Ela é conhecida também como teoria sintética da evolução. Ela surgiu no século XX e ela é a mais aceita atualmente. Só que é o seguinte, ela surge num outro período, num novo contexto, mas ela é caracterizada sim pelas ideias de Darwin. Então a gente pode até dizer que o neodarwinismo não é uma nova teoria, mas ela já traz alguns elementos novos da ciência num outro período, num outro contexto. Então a gente pode dizer que aí tem uma importância muito grande de Charles Darwin e de Alfred Wallace, e a gente pode dizer também que contribuiu muito para isso Gregor Mendel, que traz então a teoria da genética, que nós já estudamos lá em hereditariedade. Então o neodarwinismo ele já vem com as teorias de recombinação gênica, de mutação, então ele traz alguns outros conceitos que a ciência já tinha passado por outro processo, a ciência também já tinha evoluído, então o homem agora já teria um conhecimento da biologia celular, já saberia estudar um pouco mais, conhecer os fósseis, ter uma ideia da genética, ter uma ideia da anatomia comparada dos seres vivos, noções de bioquímica e também da filogenia, da descendência dos seres vivos. Enfim, o neodarwinismo é um conjunto de novas teorias agregadas. Então surge então essa ideia de neodarwinismo, que é a mesma teoria de Darwin, porém com alguns elementos novos e também muito importantes. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa aula e muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve nós continuaremos com algumas outras informações a respeito desse assunto. E se você tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, é só mandar um e-mail para mim. Um grande abraço para vocês e até mais. Eu só queria falar um negócio aí, ó. Esse camarada aí com essa peruca aí, ó, é uma grande homenagem a um parceiro aí, ó, professor Joailson de Educação Física, professor aí da SU3, gente boa demais, grande amigo e grande parceiro, tamo junto, professor Joailson, até mais, mano! Bom, brincadeira à parte, fica meu grande abraço aí ao meu amigo Joailson Souza, professor mesmo aí de Educação Física da SU3, que participou aí junto com a oferta das
perucas e também do óculos aí para criação do personagem aí, brincar um pouquinho com vocês na aula, tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, pessoal. Um grande abraço, Jailson.